és santo, Tu és santo, tu és forte, Tu és forte, tu és digno Tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te vou amar-te. em meu viver. Em meu viver, és o meu Senhor, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, nosso Criador, és Emmanuel, nosso príncipe da paz, nosso Senhor, cuja tu és minha solução, reinará para sempre, perfeito tu és louvado de tudo, mas ao fim, não durará Messias, tu me deixa paz, meu viver entrego a ti.
Boa noite! Opa, o microfone tá alto, vamos regular aqui. Estamos de volta, geração 7. Agora são exatamente 20 horas e 14 minutos e estou de volta porque na sexta-feira eu não tava aqui, né, Varão? Ô, Varão. Deixa eu soltando os microfones aqui já do Varão. E aí, tudo bem? Tudo bem, uma ótima noite. Muito bom tê-lo conosco. Camila Bimbate ao lado aí também, né? Varão dando aquele apoio, né, Vaso? Mas que bom que nós estamos aqui mais uma noite. Hoje nós temos pessoas diferentes aqui, vocês já perceberam, nós vamos falar já já. Mas antes eu queria chamar o Regis para fazer uma oração e a gente vai fazer um bate-papo aqui, falar de quem tá por aqui, quem tá participando e falar de vocês que já estão online também. Com você, Regis. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, agradecidos pela sua misericórdia, agradecidos pelo dia que nos destes. Iremos agora dar a introdução a esta mensagem, que essa mensagem possa alcançar corações distantes e que elas possam se aproximar do Senhor. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Bacana. Bom, vou falar rapidamente, Jean, das pessoas que já estão por aqui, para a gente começar a falar do nosso tema de hoje, nosso papo. Nós temos algumas pessoas que são fiéis aqui, que entram todas as noites com a gente. E de cara, quem eu vejo aqui é a Luísa Antonângelo, a querida Luísa, que está sempre presente aqui com a gente, participando, e a gente está sempre orando pela família da Luísa, né? Ela sempre pede oração aqui, falou, boa noite, amigos queridos, amém, que Deus abençoe a todos, obrigado. Luísa, a Rosana Araújo já entrou aqui também, desejou uma boa noite. E tem mais gente aqui, ó, a Rosa Mires também, a nossa querida Rosa Mires. Pessoas fiéis que entram com a gente toda noite aqui, que já fica esperando aquele bate-papo gostoso. E as pessoas estão aprendendo bastante e nós também estamos aprendendo bastante, não é verdade, Jean? E tem mais gente aqui, Jean, não acabou não. A querida Rosinalva, essa bate-cartão é a primeira, normalmente ela já aparece já, boa noite, gente, e aí, não vai começar? Que horas vai começar? Bênção, né? Verdade. A Rosinalva tá com a gente aqui também já presente, um abraço pra Rosinalva, pra sua filha, né? Filho, não sei se é filha. Esposo, né? Marcião, né? Isso aí, a Rosinalva, pra quem não sabe, é especialista na cozinha. Ela faz cada guloseima, cada prato e deixa a gente com muita vontade aí na semana. Tem mais gente aqui, o Jonathan Fernandes, é um amigo nosso aqui também, já foi nos visitar aqui na igreja. Ótima noite, Deus abençoe, abraço, ele falou. Ótima noite pra você também, Jonathan, que bom ver você aqui, cara. A gente gosta muito da sua presença, da sua participação, tá bom? Continua com a gente, que hoje o tema vai ser muito bom. Nós temos presença de ilustres aqui hoje, você vai saber já já. Eu vou passar pro Jean, ele vai falar um pouco sobre o tema. Eu vou só falar sobre o tema que vai ser, mas o Jean vai falar a introdução aqui, ó. O tema de hoje, qual era o propósito de Deus ao criar o ser humano? Na semana passada, no domingo passado, a gente falou sobre a origem do mal. É isso mesmo, né? Falou sobre... a queda da humanidade. Perdão, o tema de hoje é a queda da humanidade. E aí, a semana passada, nós falamos sobre a origem do mal. Quem criou o mal? O mal foi Deus que criou, ele surgiu do nada. Como que foi essa história aí? Se você não assistiu, aqui mesmo na nossa página tem o nosso vídeo. Você pode entrar aí atrás, dar uma olhada aí nos vídeos de baixo. Você vai acompanhar esse tema maravilhoso que foi com o Varão aqui, o Regis, foi muito legal. E hoje nós vamos falar então sobre a queda da humanidade. E aí? Caiu a humanidade, fica por isso mesmo? Como que vai ser, já? Estamos perdidos? Meu Deus do céu. É com você, Vaso. Muito bem, uma ótima noite para você de domingo, seja bem-vindo, essa é a live Geração 7, para nós é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Nosso último bate-papo nós conversamos sobre a origem do mal, né? E nós aprendemos que Deus não criou o diabo, Deus criou um ser perfeito, um anjo de luz, mas que em algum momento na eternidade permitiu que o orgulho tomasse conta do seu coração a ponto de querer ser igual a Deus, a ponto de querer colocar o seu trono acima do trono de Deus. Nós também aprendemos que pecado é a transgressão da lei, né? E de acordo com Tiago, 10 menos 1 é 0, ou seja, mandamentos são amplos, são completos, são inteiros. Finalizamos o nosso estudo onde Apocalipse 12 diz que houve uma batalha no céu e Satanás e seus anjos foram expulsos. E hoje nós queremos dar continuidade, porque se terminasse a história dessa forma, quão trágica seria, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho hoje para vocês verem, à luz da palavra de Deus, que o mal ele realmente
é algo tremendo, é algo absurdo. A queda da humanidade. E isso realmente, eu acredito que foi um dos momentos assim mais tristes em relação ao universo. Eu fico imaginando todo o universo contemplando aquela cena, né? Talvez ali um momento de silêncio muito grande, né? Uma expectativa em saber qual seria a atitude de Adão e Eva. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né? No livro de Gênesis, você que está com o seu smartphone, com a sua Bíblia física. Primeira coisa que nós queremos conversar nessa noite. O Ismael está apontando aqui que é para me apresentar a galera. Porque tem né? alguém diferente aqui. Esse Vamos Ismael não apresentar. é Antes de você fácil, começar né? a falar, o pessoal fica. Ele está ansioso. Aguenta aí, empolgação. Aguenta aí, rapaz, né? É isso aí, né? Nós estamos aqui na nossa mesa. À minha direita aqui eu tenho o Regis. À frente do Regis nós temos ali o Luiz Fernando, né? Boa noite, boa noite. E aqui à minha frente eu tenho o pastor Lucas. Olá, Privilégio. Difícil trazer esse camarada aqui, rapaz. Negociação grande, né? Pastor, seja bem-vindo. No decorrer aqui do bate-papo, ele vai estar falando um pouquinho sobre o ministério dele, né? A amplidão, como funciona. E eu tenho certeza que essa noite, como todas as noites, vai ser uma grande bênção, mas o pastor aí vai trazer, com certeza, conceitos baseados na palavra de Deus que vai proporcionar a você a esperança, a certeza de que, apesar de ter havido uma queda, Deus nos chama nesta noite para uma restauração, para uma transformação, para uma salvação. Seja bem-vindo, pastor Lucas. Deus te abençoe. Regis, dentro desse assunto, a queda da humanidade, primeira coisa que nós queremos conversar é qual o propósito de Deus ao criar o ser humano. Claro, além de que eles fossem felizes, qual o propósito de Deus ao criar o ser humano? E você pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 26 a 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a sua semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Muito legal, né, Regis? E a gente fica emocionado porque a gente aprende aqui, pastor, que tudo que Deus faz, ele tem um propósito, né? Ele não simplesmente criou o homem e soltou o homem, né? Havia-se objetivos dentro desse contexto, objetivos pedagógicos, objetivos espirituais. E aí, Regis? Propósito de Deus, além, claro, de ser feliz, né? Deus ali de cuidado sobre a terra, né? Sobre a criação. As pessoas, elas foram criadas para serem como Deus, né? Esse foi o plano de Deus. Eu fiz aqui algumas anotações e no comentário que eu vou fazer agora, essa anotação fala assim que os oceanos de tinta já foram usados em tentativas de explicar o que significa isso, né? E uma das características com a qual todos os autores concordam é a habilidade que as pessoas têm em tomar decisões morais. E eu fiquei assim bastante animado com essa possibilidade, né? Nós temos o poder de escolher e somos nós somos responsáveis diante de Deus, né? E dos outros pelas as escolhas que fazemos. Muito legal. Regis,
além de cuidar, né, da terra, Deus também trouxe ao ser humano a possibilidade de multiplicar-se, né, serem férteis. Bacana isso, né? Família. A gente vê a instituição da família como algo sagrado. E nós percebemos que ele preservou isso, né, Jean? Desde lá no Éden, ele preservou isso, a família. Né? O Espírito de Profecia fala que a família é a menina dos olhos de Deus. Alguns comentários falam sobre isso, né? E eu fico assim empolgado quando nós ouvimos sobre isso, sobre essa questão, o cuidado que Deus tem, né, sobre a família. Legal. Pastor Lucas, aproveitando que você está aqui, quando aqui diz que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, como que a gente pode trazer isso para os nossos ouvintes, né, à luz da palavra de Deus? É porque é igual a Deus, né? A semelhança, os olhos, a cor do cabelo, né? Como que a teologia trata essa maravilha, essa dádiva, né? Sim. Porque Deus não se movimentou para os animais da mesma forma, nem para a natureza da mesma forma, mas para o homem há essa afirmação do próprio Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Muito bem, eu vou dar um carteiraço aqui em você. Olha tá bom? só que bacana. A minha carteira de habilitação. Legal. Pode pegar. Aí você vai encontrar uma fotografia minha. Se eu perguntar quem está aí, você vai dizer assim: você está aqui. Quando a Bíblia fala imagem, não quer dizer que nós somos iguais a Ele, mas temos as características dele. Somos parecidos com Ele. Entre o que esse papel é e o que eu sou, existe uma grande diferença. Entre o que Deus é e o que você é, existe uma grande diferença. A grande questão é que pela eternidade nós vamos crescer em conhecimento, estatura e beleza, e nós vamos nos desenvolver também cada vez mais. Quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem, não está dizendo que nós somos idênticos a Ele na sua natureza, na sua essência da divindade, sua onipresença, sua onisciência, não é? Nós não somos oniscientes, não somos onipresentes, nós não somos onipotentes, mas nós somos a cara de Deus. Amém, por isso. Nós né? somos uma fagulha de Deus. Amém. Porque quando houve, né, o sopro, né, divino sobre aquele monte de terra, Uma fusão. houve uma fusão, houve uma fagulha de Deus. Amém. Então lá no livro de Lucas, capítulo 3, falando sobre a genealogia de Cristo, fala que Adão era filho de Deus. Ou seja, na nossa origem, na minha origem, na sua árvore genealógica, digamos assim, você vai bater lá na sua origem em Deus. Então, nesse sentido, nós somos a imagem de Deus. Amém. Glórias a Deus por isso. Hashtag você é a imagem de Deus. Posso ouvir um amém, Vaso? Amém. Bênção, né? Por isso que eu sou bonitão assim, Ô, Vaso. Tá achando o quê? Pastor, Tava duvidando. Agora você entendeu, né, Vaso? Olha só, Rosinalva. Queridos, olha só. Deus cria o ser humano com um propósito, né? Gerenciar a terra, institui a família, uma proposta de povoar essa terra. Coloca esse homem agora e essa mulher dentro de um presente dado ao casal, né, que é o Jardim do Éden. E Luiz Fernando, dentro desse mundão, houve alguma restrição, houve alguma situação que Deus falou: olha só, pode-se tudo menos aqui. A Bíblia fala sobre isso, por exemplo, Gênesis 2, 15 a 17. O que diz lá, meu amigo? Por favor. Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Lá em Gênesis 2, 15 a 17, fala o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só, Luísa, então a palavra de Deus diz que Deus ele agora coloca Adão e Eva dentro de um local especial, um jardim criado para eles,
para que eles cultivem, para que eles tomem conta. Mas dentro desse ambiente, Deus ele coloca uma restrição. E a Bíblia é clara em dizer que Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Luiz, a gente vive hoje numa sociedade de uma permissividade muito grande, né? É proibido corrigir, é proibido dizer não. Mas a gente vê, né, um Deus que trabalha também de uma forma coerente sempre. Didático sempre também, né? E o bacana, pastor, que podia ser de tudo, somente um local. Por quê? Porque justamente, qual seria o propósito de Deus em colocar ali essa limitação? A Bíblia fala acerca disso, né? Por que justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal? Muito bem, a ênfase dada no texto aqui, ela é positiva, não negativa, né? No versículo 16 diz: ele deu esta ordem. Qual foi a ordem? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Então você perceba que Deus não foi um Deus ruim. Ele deu todas as árvores, todas as opções, certo? Agora, quando ele pede uma árvore, a questão não estava no fruto em si, mas na sua escolha. A quem você vai servir? Quem é soberano aqui? Você é soberano ou eu sou soberano? Ele seria talvez incoerente se ele dissesse: não comerás de nenhuma árvore do jardim, e colocasse milhares de árvores, e só dessa você come. Mas não, ele pediu só uma, na questão da obediência. Então o que nós temos em jogo aqui é obediência ou desobediência. Ele já sabia o que havia acontecido lá no céu por ocasião da rebelião de Lúcifer, né, na queda dos anjos, e aquela árvore era o local de teste. Seria um local de teste da raça humana. Então, Luiz, eu posso entender que o que estava em jogo ali era adoração, era quem era o Senhor, né? Sim, é que nem você comentou, ele é um Deus de coerência. Então, assim, ele te deu tudo, mas ao mesmo tempo, ele te ensina que tudo tem limite também, que tem regras a serem seguidas, né? Então você tem que adorar o Senhor, mas não só adorá-lo de ficar, eu amo Deus, mas sai dali e faz tudo errado, né? Faz tudo o contrário. Então você tem que seguir o que Deus pede, tem que seguir a palavra dele. Infelizmente não foi bem assim, aconteceu, né? Então, a tragédia de Adão e Eva não foi terem comido fruto, forem ter desobedecido uma ordem direta de Deus. Regis, hoje na nossa vida, Deus ainda tem trabalhado nos aspectos obediência, adoração, isso ainda é uma realidade na vida do ser humano? Livre-arbítrio, isso ainda tem um papel, ainda tem uma importância? A importância é muito grande, né, Jean? Veja assim, porque, como o pastor falou, ali foi dado para Adão e Eva, para Eva e Adão, o direito de comer qualquer fruto, menos aquele que ele pede, né, que não comesse. Da mesma forma, hoje nós temos esse livre arbítrio, né, de fazer as nossas escolhas, né? E isso é muito importante, porque você não fica como uma pessoa presa, né, às coisas que estão acontecendo. Muitas vezes você tem desejo de fazer alguma coisa, mas você não faz, né, com medo de Deus te julgar, te condenar. Não é isso. Nós temos o direito de escolher. Agora, você precisa escolher realmente se aquilo será bom para você ou não, né? Tem tantas coisas, né, já tem tantas coisas que a gente pode fazer, mas a árvore hoje são os mandamentos de Deus. A gente vai abordar esse tema também mais para frente, vai ser bem legal, com muito mais detalhes, e você vai entender. Mas Deus, ele deixa o ser humano livre, Deus não obriga ninguém. Como Deus também não obrigou, né, Adão ali, ele deixou muitas possibilidades e deixou o que não deveria fazer. E hoje eu estava, quando uma pessoa só contar mais ou menos aqui, essa semana eu passei
uma situação bem complicada de saúde, pedra no rim, né? E hoje à tarde estava sentindo muita dor. E eu confesso assim que chegou um momento que eu chorei bastante, porque uma pessoa veio e me orientou a usar um suco de cenoura com pepino e limão. Ela falou assim, vai sair imediatamente. E foi como se tirasse com a mão, cara. Amém. E assim, eu não estaria aqui hoje se não fosse essa orientação. Deus disse o que é bom para você comer. Por que eu como o que é errado? Aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque Deus, ele quer o melhor pra gente. Deus, ele quer cuidar da gente. Por que eu tenho que fazer tudo o contrário do que Deus deixou? E aí as consequências, elas são grandes. Eu estava sofrendo talvez desnecessariamente. Adão e Eva não precisavam estar passando por isso, mas eles também fizeram uma escolha. Geralmente nós escolhemos o mais difícil, o caminho mais difícil, né? É verdade. O que me impressiona no Deus que nós cremos, né, o Deus da Bíblia, é que ele não somente ele coloca a restrição, mas ele explica e ele dá a dica para que você, né? Então, por exemplo, aqui ele está dizendo, ó, não coma, porque se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Você vai lá em Deuteronômio e diz, coloco diante de você a bênção e a maldição, escolha, pois, a bênção e viva. Lá em Mateus ele diz, né, entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho da perdição. Quem pode falar dessa particularidade de Deus, pastor? Né? Esse interesse na salvação, esse interesse no bem-estar do ser humano, porque às vezes nós ficamos muito pelo negativo. Ah, não pode isso, não pode aquilo e tal. Mas o que eu vejo do Gênesis ao Apocalipse, eu vejo um Deus generoso, um Deus trabalhando para a salvação, Deus trabalhando para o bem, Deus trabalhando para a felicidade da humanidade. Na verdade, assim, tem aquele ditado popular que diz que se você não vem pelo amor, Vem pela dor, né? vem pela dor, né? Eu não acredito que Deus pense assim. Deus não quer que ninguém sofra. Muito pelo contrário, Ele quer que as pessoas sejam felizes. Mas o sofrimento também faz parte do processo de aprendizagem. Por exemplo, se você voltasse a viver 30 anos atrás, 20 anos atrás, tivesse oportunidade, eu estou com 47, se eu voltasse 30 anos, estivesse com 17 anos hoje, né? Eu viveria de forma diferente, muitas coisas, porque eu aprendi pela dor que não vale a pena algumas coisas na minha vida. Então, o que nós temos que entender é que a humanidade está dentro de uma escola. Esse planeta é uma grande escola, onde não apenas nós estamos aprendendo com a dor, com o sofrimento, não somente nós, mas as outras pessoas, mas aonde outras pessoas de outros mundos estão aprendendo online. Que bacana, hein? Certo? Eles estão vendo o nosso sofrimento, o problema dos rins ali, não é? E eles estão entendendo que não vale a pena. O que você precisa entender? Você não pode se desesperar diante do sofrimento, porque eu sempre digo que esse mundo não existe há 6.000 anos. Esse mundo existe há 47 anos. Esse mundo existe dentro da sua idade. É o mundo que nós estamos vivendo individualmente, não é? Então, diante dessa trajetória toda, o que nós devemos entender? Deus, Ele permitiu que nós sofrêssemos as consequências das nossas próprias escolhas. Mas Ele não nos abandonou. Amém, por isso. Ele veio, você vai ver que no versículo, o homem peca no versículo 7, no verso 8, que é o verso seguinte, ele está presente já com a humanidade, chamando o homem para estar presente com você. Então ele está sofrendo junto com você. Por isso que o Calvário demonstra o sofrimento de Deus por nós. Porque o salário do pecado é a morte, Ele não quer que ninguém morra e que não quer que ninguém sofra. Porém, isso não é o fim. Nós vamos passar por isso. Seja corajoso, seja valente, porque em breve tudo isso vai passar. E essa experiência que você está adquirindo, você vai carregá-la por toda a eternidade. Amém, por isso. Glórias a Deus. Esse é o seu programa Geração 7, essa é a live. Tema de hoje, a queda da humanidade. Seja bem-vindo. Temos alguém aí, Camila Bimbati, conosco? Eu tive que atualizar, meus comentários sumiram aqui. Camila Bimbati tem aí, ó. Cadê? Oi, gente, tudo bem com vocês?
Bom, a Juju chegou, gente. Um abraço, irmã Juju. A Juju chegou e falou: boa noite, povo de Deus, amo vocês. Atrasei um pouco, Deus esteja dirigindo esse programa. Então, aqui nós temos a Juju, também temos o Messias, também chegou por aqui. A Célia, alguém conhece a Célia? Célia Magda? Será? Quem? Quem? Um abraço, mãe. A Digenilda, quando o pastor falou assim que nós somos... temos as características de Jesus, a Digenilda falou assim: que privilégio! Glória a Thanks, Deus. Jesus! Ó. A Genilda é uma amiga nossa, ela mora lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, e ela assiste assiduamente, é uma bênção aqui. Que legal. Tá com a gente desde o início. Isso. E aí a Rosinalva, ela escreveu assim: tem uma palavra que causa um mal terrível nas nossas vidas, chamada distração. E nós nos tornamos o produto da nossa distração. Por isso é importante alimentar a alma com coisas de Deus diariamente. Legal. E eu quero aproveitar o gancho aí desse comentário da Rosinalva, pastor, sobre essa questão de distração, sobre essa questão de Satanás criar fumaça para desviar o nosso olhar. A Bíblia fala sobre a primeira sessão espírita registrada no universo, né? E eu gostaria que você comentasse para a gente aí, Gênesis capítulo 3, você pode acompanhar do versículo 1 a 5. Por que o diabo não apareceu? Oi, eu sou o diabo, né? Por quê? Hoje ainda ele também se traveste de situações, de pessoas para levar o ser humano à queda, pastor? Com certeza. E por isso que ele é chamado de enganador, não é? O diabo ele não tem só um nome. Diabo, né, que quer dizer acusador, né, Satanás, antiga serpente, dragão, enfim, para cada ocasião ele tem uma roupa diferente, com a intenção de enganar, mas ninguém nunca viu a cara dele. Então fica fácil de você trabalhar num jogo sujo desse jeito, porque ele se apresenta de forma disfarçada, nas trevas, digamos assim. Já Deus não, Deus mostra a sua cara. O Filho de Deus veio e mostrou sua cara, quem realmente ele é. Então eu me lembro que a minha esposa por muitos anos me pedia um cachorrinho. E eu fui relutante, até que um dia estava passando numa feira e ela estava de aniversário. Eu disse assim: Kátia, pode escolher um cachorrinho. E ela olhou assim, um shih tzu pequenininho, peludinho, fofinho. E ela foi lá e pegou aquele cachorrinho com muito gosto e colocou assim no peito e disse: é esse aqui. E esse cachorrinho já está com a gente há 10 anos já. E era a coisa mais fofinha, aquele shih tzu fofinho, maciozinho, né? Indefeso, digamos assim. Quando a gente tem a ideia de que a serpente enganou a mulher, a gente tem a ideia de um animal como hoje, uma cobra asquerosa, venenosa, que nos assusta, não é? Mas quando a serpente enganou Eva, ela não era um animal asqueroso, feio. Era como um cachorrinho shih tzu. Um animal, né, discreto, um animal atraente. A Bíblia diz rastejarás, ou seja, depois do pecado que ela vai rastejar. Então, possivelmente ela voava de uma árvore para outra, estava lá. Então, quando a mulher foi atraída, ela foi atraída por algo belo, por algo sedutor, por algo delicado. Então, Satanás, ele trabalha assim conosco. Ele não vai chegar de cara como um dragão. O dragão é para assustar, quando ele quer aterrorizar, a gente chega como um dragão. Mas para enganar, ele usa então o trabalho do quê? Da serpente. E o interessante é que a serpente, você pode pegar ela em qualquer parte do corpo, inofensiva. Mas existe uma parte que é onde está o perigo, que é a sua boca. Aquilo que ela está dizendo. É assim que Deus disse, está colocando a dúvida no coração da mulher. É assim que Deus disse: é que você ouviu direito, não comereis de toda a árvore do jardim. Aí ele inverteu, não é? Deus nunca havia. E aí a mulher tenta advogar. Deus não disse isso. Deus não disse para mim comer de uma árvore. Então aí está o problema da mulher. Com Satanás, queridos, não se pode ter diálogo. Ele é um ser que foi criado há muitos anos, ele tem muito mais tempo de vida que a gente.
Então você tentar dialogar com ele, você tentar rebatê-lo, não faça isso. O que você tem que fazer é distância. Deixa que Deus repreenda Satanás. Amém. O Senhor te repreenda, Satanás, e não a gente, não é? Então, com certeza, ele usa das suas estratégias e ele pode se apresentar para nós, Jean, até se ele quiser, não só como um ser humano, mas até mesmo como um anjo de luz, diz a Bíblia. Jean, posso fazer um comentário Claro, rapidinho? claro. Eu estou lendo um livro chamado Patriarcas e Profetas, né? Da série Os Ungidos, lá tá como... Oi? Isso, a série Conflito. Então, e aí tem um relato, né, da escritora, que ela fala assim, né? Que Satanás não deixou transparecer que ele tinha sido expulso do céu, né, para Eva. Ele ocultou a própria angústia para arrastar outros à mesma posição. Assim, hoje, os transgressores procuram disfarçar o seu verdadeiro caráter. Ou seja, Satanás ele não vai realmente vir como o dragão, né? Vai aparecer para você em forma de um derrotado. Claro que não, ele vai vir todo bonito, né? Para mostrar para você, para a gente, que a gente pode ser igual a ele. Olha só, para ele oferecer as maravilhas dele, né? E aí, mais embaixo, fala assim que Eva duvidou das palavras de Deus. E foi isso que levou à queda. No juízo, as pessoas não serão condenadas porque creram conscienciosamente em uma mentira, mas porque não acreditaram na verdade. Devemos firmar nosso coração no conhecimento da verdade. Essas são as palavras da autora, né? Muito bom. Legal. Essa geração 7, tema de hoje, a queda da humanidade. Nós aqui aprendemos dentro da Bíblia que o propósito de Deus criou o ser humano era de ser feliz, de ser um gerente, um administrador aqui da terra, de povoar essa terra, né? Dentro dessa criação, Deus colocou somente uma condição, uma imposição, e agora nós podemos aprender que com Eva foi uma serpente, mas nos dias atuais ele se vale de pessoas, de situações, de circunstâncias. E não subestime o diabo, foi o que o pastor disse aqui. Há 6.000 anos ele faz a mesma coisa: matar, roubar, destruir. Regis, há uma restrição, há uma possessão ali, né? O diabo se vale de um instrumento, e agora chegamos no ápice, aonde lança-se dúvida sobre a palavra de Deus, sobre a verdade de Deus. E eu acredito que 3 momentos que houve grande silêncio no universo, né? O primeiro está relatado lá em Apocalipse, diz que vai haver um grande silêncio, né, em algum momento. Acredito que por ocasião ali do Calvário, até que Jesus dissesse está consumado, acho que o universo ficou ali, né? Será que, né? Depois houve aquela grande explosão de alegria. E esse momento também, eu acredito que foi um momento assim de grande expectativa. Eu acredito que naquele momento, né, o universo parou, né, para ver qual seria a resposta de Eva, a resposta de Adão em relação à orientação de Deus. Regis, Gênesis 3:6 nos relata a escolha, nos relata a triste decisão dos nossos pais. O que houve ali, meu amigo? A Bíblia nos diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Interessante, Regis, que vem numa sequência, né? Ela vê, ela deseja, e a partir do momento que ela consuma o ato, ela se torna um agente multiplicador da maldade, porque o relato aqui diz que ela agora estende ao seu esposo. O que nós podemos aprender em relação a isso, Regis? Aqui nós podemos perceber, Jean, que o relato contido nessa passagem aqui, ele apresenta aqui o processo da tentação, né? É um processo da tentação. A serpente
oferece, né, como opção algo muito atraente. Na verdade, foi algo muito atraente. E esse algo muito atraente, ele fora proibido por Deus, né? Então nós vemos aí como Satanás é malicioso, né? Ele vai assim, olha, nos mínimos detalhes, tentando sempre mostrar um lado diferente. O interessante notar que Adão admitiu ali também que ele estava se escondendo de Deus, né, quando aquilo é oferecido. E uma das tentativas, uma das terríveis consequências do pecado é quando nós cometemos esse isolamento, né? Nós cometemos esse isolamento. E isso é muito ruim, porque esse isolamento acaba nos provocando, né, de muitas coisas, principalmente aqui da presença de Deus, né? De Deus, né? O pecado, ele promove, né, Regi? Então, essa separação, a gente vê, é algo impressionante, porque, de alguma forma, eu acredito que tem analisado aquele cenário, tem analisado, né, e ele sabia que aquilo podia levá-la àquela condição. E o que me impressiona, pastor, aproveitar bastante aqui do pastor hoje, foi justamente a imediata ação de se tornar um agente multiplicador do mal. Hoje, na nossa vida, pastor, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, a gente pode sim, ou eu sou uma ilha, o que eu faço se resume em mim. A gente ouve muito isso, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Como que Satanás ainda tem enganado as pessoas, seduzido as pessoas dentro dessa falácia de que a coisa se resume em você, você é o centro? A gente precisa entender qual a nossa natureza, porque nós temos uma ideia de que a nossa natureza é gerenciável, eu gerencio a minha natureza. Isso dentro do contexto bíblico não existe, porque a ordem era o seguinte: se você come, automaticamente o quê? Você morre. Então, quando Adão e Eva comem, por tabela, nós também, todos nós, assumimos a natureza pecadora. Então, a natureza espiritual, essa natureza voltada para o bem, ela morreu por ocasião do momento em que eles comeram. A morte ali não era física. No capítulo 3, eles vão ser expulsos do paraíso para que não comam da árvore da vida e assim continuem vivendo eternamente. Então a morte física estava relacionada ao comer da árvore da vida, mas a morte espiritual estava no ato do pecado. Então espiritualmente, Jean, nós morremos por ocasião do pecado. Agora, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma intervenção divina, que vai acontecer no capítulo 3, verso 15, quando a Bíblia diz: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, quando Deus fala com a serpente. Então, esse eu colocarei quer dizer o seguinte, que na nossa natureza, Jean, não existe inimizade com as coisas ruins. Nossa tendência, nós queremos as coisas ruins. Nós não queremos as consequências das nossas ações ruins, mas a nossa natureza quer as coisas ruins. Então o que acontece? Quando Deus diz eu colocarei inimizade, é uma expressão da graça divina que vai atuar na mente humana, colocando agora uma possibilidade dentro de você de optar pelas coisas de Deus. Em outras palavras, antes do pecado nós éramos 100% perfeitos. 100% perfeitos. A palavra nus, no versículo 25, diz assim: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Versículo 25 do capítulo 2. No original hebraico, essa palavra é arumim. Eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Essa nudez quer dizer o seguinte: sensação de bem-estar, plena confiança, harmonia. Eles não tinham nada para esconder de ninguém. Em outras palavras, eles eram transparentes.
Bacana isso, hein? Só que Legal. no versículo 7, quando eles comem, diz que eles comeram e abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus. A palavra muda. A palavra no original hebraico é aromim, muda uma letra e inverte o sentido da palavra. Aromim quer dizer sensação de mal-estar, plena desconfiança, temor. Então, a nossa natureza ela mudou completamente, ao ponto de quando Deus chega, o ser humano sai. Então Deus vai em busca do homem, vai em busca da mulher, e ele fala então com a serpente que era Satanás, né? Já vitoriosa, ele diz: não, você não ganhou. Eu não vou entregar meus filhos assim. O salário do pecado é A morte. Então eu vou pagar até a última gota. E eu vou colocar a inimizade entre os meus filhos e você. E aí o Espírito Santo vai trabalhar. Então o que acontece? Antes do pecado nós temos uma natureza perfeita, 100%. Após o pecado, uma natureza imperfeita, 100%. Mas após o momento em que Deus coloca a inimizade, o Espírito Santo atua na nossa mente, nós passamos a ter duas naturezas. Então nós temos uma natureza que chama-se natureza carnal ou humana e uma natureza espiritual. E essas duas naturezas vão guerrear, vão lutar até a volta de Jesus. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 em diante diz que por ocasião da volta de Jesus nós vamos ser transformados. Amém. Glória O que é a corruptível Deus. vai ser incorruptível, o que é mortal será imortal. Nós voltaremos a ter a nossa natureza original. Amém. Então o que nós precisamos hoje? O que a gente tem que fazer? Em todo momento estarmos conectados com Jesus. Não só, é como uma criança que anda no calçadão de São Paulo num dia de muito fluxo. Firmes com a mão na mão de Jesus. Em qualquer dúvida, olha para Jesus e vê qual a sinalização dele. Nossa segurança é essa, tá bom? Mas Deus coloca ao seu lado, ao meu lado, poderosos anjos, tá bom? Deus nos dá o Espírito Santo para nos orientar. Então nós não devemos ter medo. O inimigo tem mais medo do que a gente, porque nós estamos do lado de Deus e nós sabemos quem vai ganhar essa luta, quem está ganhando essa luta. Amém, amém. E aí quando você vai aqui em Tiago, Tiago 4, versículo 7, fala assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, inicia-se com o verbo de ação, que é justamente o que o pastor falou, né? Você tem que alimentar essa natureza espiritual, né? E como você alimenta? Justamente desenvolvendo um relacionamento, né? Através da oração, através do estudo da palavra, você sujeita a tua vontade à vontade de Deus. E aí Tiago continua dizendo assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, Camila, quem nos dá essa condição é o poder do Espírito Santo, é Deus poderoso, maravilhoso. Você não está sozinho, você não tem que estar sozinho. Existe um Deus que promete estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo, grande comandante, aquele que nunca perdeu uma batalha. Glórias a Deus por isso. Luiz Fernando, coração aquecido, meu irmão. Sempre. Luiz Fernando, recentemente, né? Luiz Fernando teve o privilégio de declarar publicamente, porque ele já tinha declarado em seu coração, mas publicamente ele desceu as águas num local maravilhoso, um verdadeiro oásis, onde o Luiz Fernando teve o privilégio de se batizar. E o pastor Lucas, né, teve esse privilégio. Tive a honra. Tive a honra, né? E Luiz Fernando, que sentimento vai no coração, meu amigo, de saber que agora Deus coloca na tua vida a marca dele, que o Espírito Santo faz morada na sua vida? Como você se sente dentro desse cenário, desse grande conflito? Coração já está disparado. Tem uma pessoa aqui que sempre que a gente fala do meu batismo, ela chora. Então, de repente passa um vídeo para ela chorar um pouquinho. Não, mas realmente, assim, só de lembrar o coração já disparou, a gente já fica emocionado, porque você saber que Deus está sempre do seu lado já é bom. Você fica com a sensação assim, que tem como explicar. Depois que você realmente se batiza, que você se declara para todos, você mostra, né? Você dá o exemplo também, né, para outras pessoas. Muda. Parece que não, mas muda. Um simples ato muda muito a sua vida.
E assim, nossa, Deus, Ele se fez presente, se faz presente o tempo todo na minha vida. A gente passa por várias ocasiões, momentos difíceis, que só por Deus mesmo, e você sente, você percebe, que nem o pastor falou, você tem que estar sempre de mão junta, sempre de mão dada, porque Ele sempre está com a mão estendida para você. Às vezes é a gente que não segura, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, vira, né? Dá uma disfarçada, mas é só estender a mão dele já está ali na sua frente, pronta. E não é tão difícil, não é não, mas é muito bom. O coração nosso fica a 1000 por hora. Glórias a Deus por isso. E aí, dentro desse contexto, Romanos 5, 12 e 19 diz que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. E a morte se estendeu a todos, porque todos pecaram, né? Como disse o pastor, né? A gente se tornou naturalmente inimigo de Deus. Pastor, você falou muito bacana sobre a questão dos olhos serem abertos, Adão e Eva se perceberam nus, mas eu queria inverter um pouquinho a câmera. A gente fala muito sobre o sofrimento do homem, o homem se escondeu, ficou com medo. Como que você imagina que Deus naquele momento, vamos virar uma câmera, vamos imaginar, a Bíblia, claro, né? Como você consegue imaginar Deus caminhando por aquele jardim, né, sabendo de tudo que tinha acontecido, tanta coisa bacana que se viveram ali, né? Como que você imagina os passos desse pai amoroso em direção ao filho rebelde, ao filho? A mesma situação do passado tem se repetido hoje? Ou existe pecadinho, pecadão, existe diferença de situação? Como que o pecado causa esse afastamento, causa essa ruptura entre Deus e o homem? Na verdade, assim, Deus ele nunca se separa de nós. Nós nos separamos de Deus porque nós escolhemos nos separar de Deus. É uma escolha. Percebe? Repete, pastor, por favor. Deus ele não se separa de nós, porque seria até impossível. Deus é onipresente. Como que ele vai se Deus se separar da gente, a gente morre no mesmo momento. É impossível vivermos sem a presença de Deus na nossa vida. Quando o homem peca, na genética do homem, Jesus já estava presente. Amém, glórias a Deus por isso. Certo? Então, antes de criar o homem, antes de formar a genética humana da criação do homem, Deus já havia provido o escape, criando a genética de Cristo. Por isso que ele vai dizer assim: eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele aponta para a mulher, porque na genética da mulher já estava o descendente. Então isso quer dizer o quê? A solução de Deus, ela vem antes do problema. Então nós não devemos ter medo do problema, porque Deus já tem a solução. O que acontece é que Deus permitiu, porque seria melhor para a raça humana ter essa experiência do que ter um Deus que boicotasse, ou um Deus que fosse conivente. Isso geraria um problema sem precedentes. Então Deus foi justo, mas ao mesmo tempo Deus foi amor. E o amor e a justiça de Deus vão se encontrar na cruz do Calvário, quando o preço é pago com o sangue do Filho de Deus. A justiça de Deus se cumpre ao ele ter morrido por nós, mas o amor de Deus também se cumpre, porque o que Satanás queria não era Adão e Eva, nem a terra. Satanás estava combatendo contra Deus. O combate do céu veio para a terra. E se Deus dissesse está perdoado, era o que Satanás queria para voltar para o céu, abrir um precedente. Você abriu um precedente na lei. Eles pecaram, eu pequei, eles estão libertos, eu também estou, vou voltar para o céu. Porque ele nunca queria ter saído de lá. Ele teve que ser expulso. Agora, se Deus os mata, Satanás ganharia no sentido de apresentar diante do universo um Deus tirano e cruel. Ganharia adeptos, outros mundos se abririam a Lúcifer. Então nós temos um cenário muito mais amplo. Então a maneira como Deus tratou o problema é extraordinária. É uma maneira extraordinária. Ao enviar o seu Filho para vir, viver e morrer por nós. No Antigo Testamento, trabalhando com o tabernáculo, agora no Novo Testamento, através da própria presença de Jesus. Então, a certeza de que esse lápis vai cair é 100%. Certo?
Ele vai cair, não tem como não cair. Como que ele se mantém? Só um milagre pode mantê-lo. Nós não fomos lançados no universo, o mal não destruiu a humanidade toda ainda, porque Deus está segurando, Deus está mantendo, Deus está cuidando de nós. Então o que está acontecendo com você? Você está tendo a oportunidade de estudar numa escola teórico-prática na sua vida, para ensinar para outras pessoas o que não fazer e as consequências que o pecado vai ter. Então por que a Bíblia diz que o pecado jamais vai se levantar? Porque nós somos as testemunhas vivas disso. Porque o Calvário vai estar lá para todos entrarem e verem, presenciarem, sentirem o cheiro, ouvirem as vozes, os gritos, verem o sangue escorrendo. E nós, ao vermos, o dia que nós estivermos lá, Jean, no Calvário, porque Deus não vai anular essa cena não está gravada apenas, ela vai ser reproduzida para quem quiser ver. Nós vamos ver que as nossas cicatrizes são nada, ou menos do que nada. Que as nossas escolhas são atos egoístas de uma pessoa egoísta e mesquinha que está pensando somente em si. Não olhe para si, olhe para Lutero, para Zwinglio, João Hus, Jerônimo e tantos outros homens que sacrificaram sua vida em favor do Evangelho. Os valdenses que deixavam as montanhas e saíam descalços para vender mercadorias disfarçadamente, levando a palavra de Deus, arriscando sua própria vida. Então nós temos criado uma geração Nutella, né? Precisamos de uma geração raiz, que tenha seus alicerces bem firmados, ao ponto de dizer assim: coloque o fogo, põe na minha frente, porque eu não tenho medo. Ou como Pedro diga assim: me crucifica de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer com o meu mestre. Então nós precisamos dessa experiência, e essa experiência vai ser registrada para todo o universo. E depois que nós formos para o céu vai vir para cá. O trono de Deus vai ser aqui. E nós vamos morar com Ele. Amém. E aí a gente fica se mexendo por causa de 20, 30, 50 anos, sendo que a gente vai desfrutar de tudo isso por toda a eternidade. Então quando a gente pensa dessa forma, a gente se enche de ânimo e quer continuar. Tolo é aquele que para na metade do caminho. E aí, Digenilda, coração incendiado, né, amiga? Deus seja louvado. O pastor estava falando ali, vai passando um filme, né? E a gente fica maravilhado porque, apesar de toda a tragédia, né, com proporções universais, a gente vê marcas de um Deus que ama, que trabalha com uma proposta de salvação para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Eu não sei qual é a sua condição nessa noite, eu não sei quais as circunstâncias que você tem enfrentado e que você tem vivido, mas nós viemos aqui para dizer para você, na autoridade que a palavra de Deus nos confere, que há poder, perdão, transformação, salvação na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Isso aí é geração 7, essa é a live, a queda da humanidade. Camila Limbati, e aí? Eu tenho uma pergunta. Faça. Antes de fazer a pergunta, quem está com a gente aí, Ismael? Ó, a Josi. A Josi está aqui? A Josi está quase onipresente, né, Josi? Olha, a Genilda falou assim, ó, mesmo em autopista estou relax no estudo. Ó. Amém! Olha só! E aí a Josi falou assim, eu quero estar nesse dia com Cristo. Amém. E agora eu tenho uma pergunta. Então faça. Eu tenho uma pergunta porque esse tema agora é o número 5, fala como essa transgressão afetou toda a humanidade, né? Mas ele falou, a gente já tá falando isso. E aí, pastor, uma pergunta para você. E aí a gente vê, né, que lá nos 6 dias Deus ele falou e houve luz, e aí ele fez toda a criação em 6 dias, né? E eu imagino que todo o mundo tava lá bonito, lindo, maravilhoso. Só que lá em Gênesis 3, né, quando lá em Gênesis 3, 17, ele diz assim: e ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Em outras versões fala de cardos e abrolhos, né? Aí eu fui pesquisar o que era cardos e abrolhos, né? Aí fala que é abrolhos é tipo uma região que como que eu posso dizer? Uma região
isso, mais densa, parecendo desértica, sabe? E ou é os cardos ou abrolhos, agora eu não sei. Eu sei que essas ervas daninhas, assim, só dão em lugares onde não é tão frutífero, né? O terreno não é fértil. Então, peraí, se Deus fez tudo bonitinho, tudo fértil, tudo legal, então quer dizer que com a transgressão, a terra também foi corrompida? Ou seja, onde tudo era bonito, ficou zoado agora? Na verdade é assim, ó, Deus fez a terra, a humanidade toda, né? Os primeiros pais, Adão e Eva. Quando Adão foi criado, ele recebeu o domínio da terra. Então foi entregue as chaves para ele e o controle, não é? Chave e o controle, sendo o controle. E ele tinha posse, por isso que quando a mulher come, nada muda a princípio na natureza. As vestimentas estão lá ainda. Agora, quando Adão come, tudo muda. Então Adão entregou o direito que era dele a Lúcifer. No livro de Jó, Satanás se apresenta diante de Deus num encontro dos filhos de Deus. E Deus pergunta, de onde você vem? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Ele não tinha mais acesso a uma árvore, agora ele tinha acesso a toda a terra. Como consequência disso, nós vamos ter animais comendo animais, plantas, né, sendo modificadas, né, os abrolhos, os cardos. Então esse planeta, na verdade, ele ainda está sob o domínio de Lúcifer. Embora nós já estejamos resgatados, porque o que acontece? Quando Adão foi criado, na genética de Adão estava a humanidade toda. Então quem são os herdeiros dessa terra? Somos nós. Essa terra é nossa, é sua, é minha, cada um de nós tem um pedaço. Todos nós somos os herdeiros. E Lúcifer, ele vem e se apresenta dizendo o seguinte, eu quero a terra, eu não quero mais a sua intromissão lá, porque todos me adoram lá. Eu já andei por toda a terra, já passei por toda ela. E aí Deus diz, não, tem um lá. Quando tiver já um herdeiro que trava a venda da propriedade, é ou não é? Não vende. Não vende. Então Lúcifer precisava do domínio de todos. Não tem um lá. Você não viu meu servo Jó? Homem íntegro, fiel e tal, que se desviou. Esse servo Jó é uma representação de Cristo. Cristo havia se tornaria humano. E essa foi a pedra de tropeço para que a terra não fosse totalmente de quem? De Lúcifer. Mas ele tem o domínio porque a maior parte da raça humana está do lado dele. Então ele tem sim acesso à natureza. Entendi. Então aí a gente vê... Será que tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá ligado aqui? Tá ligado. Então, peraí. Então quer dizer então que além... Porque foram corrompidos, né? Os laços de relacionamento com Deus, da mulher e o homem em si, né? Com os animais. Então também com a terra por causa desse todo... Enfim, com... geral, né? É isso então, né? O pecado, ele vai causar efeitos que nós não temos nem ideia. Se a gente está aqui hoje, é por causa da atuação de Deus. Se a sociedade está funcionando, por exemplo, nós sabemos que daqui a algum tempo Deus vai começar a remover sua mão de sobre a terra. Certo. Coisas terríveis vão acontecer. Porque o que mantém o amor, a esperança, o relacionamento é a ação divina. O que acontece quando Deus tira a sua mão? As pessoas viram demônios. Forte demais. É isso aí. E eles só não destroem tudo e fazem tudo porque Deus está intervindo, chama-se intervenção. Tá? Legal. Respondido. E eu quero pegar essa colocação de vocês aí, Regis, e desde a queda, qual tem sido a condição espiritual da humanidade? Né? Diante disso tudo que foi apresentado. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, traz uma declaração bem Sim. pontual. O que a gente pode aprender com essa declaração? Eu fiquei assim, bastante assim, expectante com relação a isso, né? Aqui fala que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Na minha tradução diz que não há uma única pessoa.
E como é que fica isso, Regis? Então, como a Bíblia diz, será, Jean, que é possível encontrar alguém que seja justo nesse mundo? Alguém, como diz o verso, né? Que faça o bem e nunca peque? Será que tem? Né? Segundo a Bíblia Sagrada, o que ela nos relata aqui é que este homem ou mulher não existe, né? E nós ficamos assim impressionados com essa situação, né? Até porque, Regis, nós estamos falando somente de uma desobediência. Sim. Pegou o fruto, Deus falou para o meu, pegou o fruto. A proporção ela se torna tão grande a esse ponto de toda a humanidade se encontrar fora ali, digamos, daquilo que se deveria ser em termos de justiça. Como que a gente pode falar para os nossos ouvintes assim, o que é o pecado, o que é o mal, né? Olha a dimensão que isso toma. É muito sério. Muito sério. O pecado, ele vem como uma avalanche, né? Ele vem tomando, assim, olha, todos os espaços, né, que existe. Mas graças a Deus que nós temos um Deus, como o pastor falou, né? Enquanto a mão desse Deus estiver sobre o seu povo, nada acontecerá. Amém por isso, amém por isso. Luiz Fernando, tem uma declaração também de Paulo em Romanos 3, 10 a 18. Eu gostaria que você pontuasse aí. Paulo traz uma relação, né, de condições contrárias ao bem. O que a gente pode ler? Romanos 3, 10 a 18. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então aqui, Luiz Fernando, eu posso entender que é enfático, né? Não há. Não há. Forte essa passagem, né? É duro. E aí, pastor, surge, né, uma questão. E o bebezinho? O bebezinho recém-nascido, ele se encaixa também nessa declaração em relação ao mal, ao pecado? O que a gente pode falar aí para os nossos ouvintes, né? Porque eu estou te falando porque é uma das perguntas mais comuns que a gente ouve, né? Quando há uma tragédia, poxa, mas um bebê, tal. A amplidão do mal, né? Está intrínseca à natureza dessa forma. O indivíduo em Minas Gerais comprou uma fazenda lá e nas suas terras passava o trilho do trem, mas ele nunca tinha visto o trem na vida. Ele estava andando com o seu cavalo quando de repente veio aquele enorme monstro, né? Aquele trem Maria Fumaça, né? Tocando a buzina. Ele pegou o laço do cavalo e saiu atrás do trem e laçou a chaminé e tentou segurar o trem e foi cavalo, foi tudo e foi embora. E ele tudo machucado, esfolado, foi para casa. Passaram-se alguns dias e foi para a cidade. E chegou andando na cidade e viu uma loja de brinquedos. E havia ali uma pequena locomotiva, pequenininho, né? Ele sacou do revólver e descarregou o revólver. O dono do estabelecimento veio apavorar e disse: "O que você está fazendo? O que você está fazendo?" Tem que matar quando é pequeno, depois que cresce ninguém segura isso mais. Você diz assim, a criança, todos temos natureza pecaminosa. Já nascemos então em pecado. A diferença é que eles são mais inocentes. O que nós chamamos de inocência. Eles não experimentaram o mal ainda. Mas no momento em que eles experimentarem o refrigerante, eles vão querer deixar de beber o leite materno. Entende? Então a natureza é essa. É uma questão de natureza.
Você não tem escolha, você já nasce com a natureza. Então o que nós precisamos sempre é da atuação da graça divina. Por isso a importância da mãe no cuidado. Por exemplo, se a mãe não cuida da criança já no ventre materno, ou quando é pequenininho, vai ter problema, vai ou não vai? Então, desde o cuidado, tudo é muito importante para que o Espírito Santo vá trabalhando e a criança já vá fazendo escolhas assertivas, tá? Mas todos nós temos a natureza pecaminosa, não tem como escapar. Então, mesmo um bebê carece do sangue de Jesus Cristo no Calvário. Porque não existe bebê. Você é bebê. Eu sou bebê. Nós fomos criados para viver eternamente. O que é 40 anos diante da eternidade? Eu sou menos do que um bebê ainda. Você também é. Nós vamos viver ainda. A nossa vida ainda não chegou. A gente vai viver muito pela frente. Então, quando uma criança nasce, Deus não trata como uma criança. Deus trata como um ser humano que está vivendo uma fase especial da sua vida, que é a sua infância. Mas ele é um ser humano. Deus já sabe quem ele vai ser, existe um projeto para essa criança. O bebê não nasce e Deus não sabe como ele vai ser. Não, Deus já sabe como vai ser para depois nascer. Houve uma projeção, certo? Muito legal. Isso enche o nosso coração, né, Camila, de gratidão mais ainda, né? Porque a graça, a misericórdia, o sacrifício foi total. Está consumado, né? Nessa declaração abrange todos os aspectos, né? Todas as questões que envolvem a questão do pecado, a questão da restauração. Tem alguém aí com a gente, Camila? Tem sim, viu? A Rosane Braz chegou. Olha quanto tempo, hein, Rosane? Seja bem-vinda. Rosane é moradora de Jacareí, interior de São Paulo. E aí, meus pais estão aqui também com a gente. E a Alicinha tá lá. Oi, mãe. E o Zé também tá com a gente. O Ezequiel tá com a gente. Deixa eu ver aqui quem mais tá com a gente. Olha, se eu não consigo falar seu nome, porque aqui a gente não consegue ver totalmente. Se você quer que a gente saiba que você está aí, dá um oizinho aqui pra gente, aqui, ó. Comenta aí. Oi, tô aqui. E aí a gente te manda um abração. Se você também tiver um pedido de oração, algum agradecimento, se você quer comentar também sobre o que nós estamos falando, não fica com vergonha não, comenta aí. Comenta aí com a gente que a gente lê aqui o seu comentário, tá bom? E se você estiver gostando, vai lá, aproveita que ainda dá tempo de compartilhar também, né? No seu feed aí e também para os seus amigos no WhatsApp, tá bom? A Nara R. do Amaral. Nara, de onde você é? A Nara, quem é? Ah, a Nara. Olha, ela é nova por aqui, viu? Seja bem-vinda, viu, Nara? Olha, legal. Olha, nós temos também a Nara. Nara, tá aqui falando que é de Santo Ângelo. Olha, seja bem-vinda e volte sempre. Mano, você, Lucas. Seja bem-vinda, volte sempre. Eu acho que tá matando a saudade daqui, né, do pastor, né? Legal. Seja bem-vinda, Pastor volte Lucas, sempre. fala um pouquinho pra gente aí, né, sobre o seu ministério. O pessoal tá chegando aí, não te conhece, né? Natural da onde? Como que funciona esse trabalho maravilhoso que você faz na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? O pessoal possa aí criar aí Legal. Eu sou natural de Santo Ângelo, né? Rio Grande do Sul. Eu já trabalho como pastor há 24 anos. Esse é o 24º ano já trabalhando. A Igreja Adventista ela está presente em 232 países. Não, na verdade, dos 232 países, ela está presente em 216. Então, é um sistema bem organizado como igreja, né? E nós, nesse momento, estou atendendo um distrito pastoral que é composto por 9 igrejas. Entre elas, a Igreja da Barra, que, né, dá o privilégio de nós termos aqui, né, a rádio, né? E é um privilégio poder trabalhar para Deus durante todo esse período, vendo as decisões das pessoas e pessoas aprendendo cada vez mais e compartilhando com outros, né, desse evangelho. E que Deus abençoe você também. Assim como Deus me chamou para o ministério, Deus chama você também para que você realize o seu ministério. Na sua relação com Deus, seja como ministro do evangelho, como ser humano,
o que mais chama a sua atenção em relação assim ao cristianismo, em relação assim aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem feito na sua vida? Existe algo assim que você fala, cara, isso para mim define? Para mim, eu acho que a palavra seria respeito. Ele respeita a gente. Embora seja ele soberano e poderia dizer para a gente tudo o que a gente tem que fazer, ele não faz. Ele me respeita. É um gentleman, né? Ele é demais. E também assim como o GPS, sabe? Eu falho, ele não fica pisando, o GPS não fica dizendo, você falhou, não sei o que, não, ele reorganiza a rota. Então o que a gente percebe? A gente percebe que a gente está num fogo cruzado. Esse mundo aqui é onde está se concentrado todo o grande conflito, não é? Então ele sabe que nós estamos no fogo cruzado. E essa luta ela se dá dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Então eu amo essa ideia de trabalhar para um Deus que me respeita, que sabe das minhas limitações e mesmo assim ele consegue, né, me tratar com amor, com carinho, sem ficar fazendo acusações, não é? Então eu acho que o respeito seria uma característica bem importante. Muito legal. Essa é a Geração 7, programa de hoje, o tema fantástico, a queda da humanidade. Lembrando a você que nós estamos aqui sempre às sextas-feiras, às 20 horas, e aos domingos também às 20 horas. Você é muito bem-vindo. Assista, compartilha. E aí, Varão? Olha só, Ismael Jatobá fazendo aqui, hoje 30 anos de idade. Olha só, Rosinalva. Daqui a pouco dá até pra colocar aquela musiquinha. É, né? legal, parabéns. né? É gratidão benção, pura, né, Vaso. Gratidão pura. Hoje eu tava falando com o Regis. E aí, como você tá, cara? Eu falei... cara, tô com dor. Eu tô começando umas dorzinhas. Falei alguma coisa pra ele. Que tinha passado a noite bem. Mas tá com dor significa que eu tô vivo, tô bem. Porque a gente tá vivendo uma época difícil, um tempo difícil. Então, gratidão pura. Tô fazendo aniversário. Aniversário um pouco diferente hoje. Uma pedra preciosa apareceu aqui, né? Diferente. Mas louvado seja Deus. A presença de Graças Deus, a né, Deus. Vaso? Vaso, eu agradeço. Só comentar também que o Luiz tá aqui com a gente. Falou que tá lá assistindo. Que vocês perguntaram quem tava online. Ele respondeu aqui que tá aqui. A Kátia tá online com o Luiz e a família, né? E o gato. E a Alice até fez um comentário aqui, mandou um recado. Mamãe, a vovó não quer pintar. a gente tá aqui nesse trabalho aqui, mas a vovó tá lá tomando conta da Alice. Rapidinho, a Célia, mãe do Luiz, ela comentou aqui, saudade de vocês. Espero poder receber a todos em casa brevemente. Nós também estamos com saudade e brevemente queremos ser convidados para ir lá, né? Já fomos convidados. É só marcar. Só marcar, né, Vaso? Muito bom. Vocês são pessoas iluminadas, vamos orar uns pelos outros. Amém. O pastor já visitou a Célia? Que bom, a mãe do Luiz uma benção, viu? Vamos voltar, hein, pastor? Você também está convidado. Judite, um abraço, Judite, Rosinalva, todo mundo. Legal, Regis, estamos caminhando já para o final do nosso bate-papo. Regis, a gente vê naquele cenário, houve uma ordem, houve uma desobediência, e a gente vê uma característica que tem se estendido até os nossos dias hoje, que é a questão da justificação própria. Gênesis 3, 12 e 13, como Adão e Eva tentou justificar. Nós já falamos aqui que pecado não se explica, pecado paga-se. A partir do momento que você consegue explicar o pecado, ele deixa de ser pecado, ok? Então, a gente vê que essa característica, infelizmente, que traz ao homem, traz à mulher, ela se manifesta automaticamente após a queda. Gênesis 3, 12, 13. O que acontece ali no bate-papo entre Deus e Adão e Eva? Achei interessante aqui a forma como ele transfere esse problema para Deus, né? E no verso 13 fala assim, 12, 13. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu a comi.
Interessante, né, Regis, que primeira discussão familiar ela está no universo, né? Deus então vira para Adão, fala: Adão, o que aconteceu, meu camarada? E Adão na hora olhou para o lado, viu a mulher. Caso de família, né? Eu fico imaginando assim a cara de, desculpa o termo, mas a cara de pau de Adão, porque Deus tinha criado Adão, e agora ele joga essa bomba na mão de Deus de novo, né? O casamento nunca mais foi o mesmo, né? E aí, Regis, Deus então vira para Eva e fala: Eva, e aí? Eva olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha mais ninguém. Jogou para a serpente. E quem criou a serpente? Deus. Ou seja, a culpa é Deus. No final, né? Deus é que era o culpado de tudo. E aí, pastor, essa tentativa do homem de estar sempre justificando, né? É importante a gente entender que nesse momento, tanto Adão quanto Eva, eles estavam agora no que nós chamamos na plenitude do pecado. Ainda não tinha chegado Gênesis 3,15. Eles estavam numa fuga, não numa aproximação. Então, quando você vê essa história, por exemplo, lá em Lucas capítulo 8, que você vai encontrar um homem possesso, você vai encontrar ele despido e tal, é uma réplica de Gênesis. A maneira como Deus encontra uma legião, cerca de 6.000 demônios. Então, quando Satanás tomou posse da terra, ele tomou posse do homem. Eu fico imaginando Adão falando assim: a mulher que toma ideia. Não era Adão quem estava falando, era outra pessoa que estava falando através de Adão para colocar a culpa em Deus. E a mulher a mesma coisa, certo? Aí depois que Deus... Porque o que acontece? Existe aí o que nós chamamos de checagem. Deus estava checando para ver se estava vivo ou estava morto. Aí você... Isso é muito complexo, tá? É você voltar para o livro de Jó, quando a Satanás diz assim: não tem ninguém, não tem. Então vamos lá ver. Como se abrisse o portal, vamos lá ver. Ele vai checar: Adão está morto. Quando ele pergunta, qualquer um sabia onde Adão estava. Ele queria saber se estava vivo ou estava morto. E quando ele diz a mulher, pronto, já estava constatado. Ele estava fazendo o trabalho do diabo, que é o acusador. Aí o que acontece? Ele era um agente satânico. E quando ele pergunta para a mulher, ela joga para a natureza, para o animal. Então, a natureza humana já estava degradada. Então, o casamento já havia acabado por ocasião do momento que Eva come, já, em outras palavras, né? Agora, quando ele diz: eu vou colocar inimizade, aí começa um processo de restauração. Então, o que nós estamos vivendo é um processo de restauração que nós chamamos de história da redenção, que é o que a gente está tentando fazer dentro desse projeto aí. É tentar resgatar um pouco disso, que é o plano da redenção, a história da redenção, nós entendermos quem realmente a gente é e que nós somos totalmente dependentes de Deus. Muito legal. Palavra de conforto, né, Rosinalva? De ânimo, de esperança. A gente sabe que não é fácil a jornada aqui nessa terra, né? Dificuldades, problemas. Quantas vezes a gente tenta fazer o que é certo e a gente fracassa. E muitas vezes nós somos tentados a desanimar de vez. Mas nessa noite nós estamos aqui aprendendo que Deus está trabalhando num processo de restauração, num processo de ressuscitação, podemos dizer assim, daquilo que estava morto para a vida. Não desista de Jesus. Não há distância que você não tenha percorrido que a graça, o amor, o perdão de Deus não possa alcançar. Nós já falamos aqui tantas vezes: Deus não precisa do teu passado para projetar o teu futuro, Deus pede o hoje. E hoje é um dia de celebração, porque, Camila Bimbate, nós podemos ver o universo trabalhando para a sua salvação, para a nossa restauração. Luiz Fernando, nós estamos falando sobre esse aspecto de justificar, né, a justificação própria. Paulo também trata sobre esse tópico, Romanos 2, versículo de 1 a 3. O que Paulo diz para a gente aí? É a tendência do ser humano, quando percebe a sua culpa, quando ele é descoberto, quando é acusado. Qual é a tendência do ser humano? Romanos 2, de 1 a 3. De 1 a 3. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas
a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Que é a questão da justificação, né? Como é fácil a gente apontar o erro dos outros, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? É verdade, né? Tem aquela declaração forte de Jesus: Camila, tira a trave do teu olho, né? Você está aí preocupado com o cisco. Isso é uma tragédia, né, pastor? Porque isso não se limita somente a algumas esferas da vida, né? Seja na família, a criancinha de pequenininho, né? Fulaninho, o que foi você que fez? Ele aponta, não, foi o coleguinha, né? Já é algo que vem. E é como você diz, eu nunca tinha pensado dessa forma. Satanás trabalhando já na natureza humana e ele vai promovendo, né? Como lidar com isso, pastor? Como evitar cair nesse engano da autojustificação, né? da transferência, né? de culpas? Que caminho nós poderíamos... A gente até mesmo acredita naquilo que a gente está falando. Isso, né? Isso é um processo. Isso é um processo educativo. Nós podemos mudar? Podemos. Agora, há algumas coisas que você não vai conseguir mudar, certo? Que fazem parte da sua genética, por exemplo, que vai ser difícil, né? Mas é uma luta constante. E não é uma luta sua, ela é hereditária. Talvez coisas que o seu pai, sua mãe fizeram, seus avós fizeram, acabou afetando você geneticamente, que você tem tendência, vamos supor, para o alcoolismo, tem pessoas que têm mais tendência para as drogas, certo? Existem tendências naturais que uns têm mais e outros têm menos. Agora, todos nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Amém, glórias a Deus. Então, Deus, ele entende isso. Então, você vai para o ladrão da cruz. Ele lutou e está acabado. Mas no último instante da vida, foi salvo. Então, isso quer dizer o seguinte, que há esperança para você até o último momento. Então você nunca pode desistir, porque Deus vai analisar você diferente do que Ele vai analisar a mim. Ele vai colocar um copo de cerveja aqui, por exemplo, um copo de uísque, alguma coisa, né? Talvez para mim não seja atrativo. Para você, talvez seja atrativo. Vou colocar uma cuia de chimarrão aqui. Gaúcho gosta, né? Para você não é atrativo, para mim é atrativo. Então nós vamos ter que conviver com essas duas naturezas, aquilo que eu te falei. Então o que você precisa fazer? Você precisa se alimentar. Então você precisa estudar a Bíblia, você precisa conversar com Deus, você precisa estar em ambientes que te favoreçam espiritualmente. Uma pessoa que é autossuficiente, ela tende a fraquejar bem mais do que uma pessoa que está lutando, né? De uma forma maior para mudar essa sua natureza. Tá certo? Legal. E aí, Regis, para a gente já... Aproveitando aí, o pastor falou sobre Deus trabalha com o ser humano de formas... A gente vê ali Gênesis 3, 14 a 19, Regis, pastor, Luiz, Fernando, 3 sentenças que são emitidas, que são pronunciadas em relação ao homem, em relação à mulher, em relação, entre aspas, à serpente. A primeira, Deus se dirige à serpente, pastor. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Mas a serpente, que culpa ela teve, pastor? Ela não foi somente Como que a gente pode entender isso à luz da palavra de Deus? Porque pode ser esse o questionamento que muitas vezes... E é interessante que a serpente ela se tornou realmente um bicho asqueroso. Poucos são aqueles que gostam. Que simbolismo, Vou colocar inimizade, você falou com muita propriedade sobre isso, entre você e a mulher, o descendente vai
ferir você a cabeça, você vai lhe ferir o calcanhar. Como que a gente pode, nessa primeira maldição, como que a gente pode entender biblicamente, teologicamente, essa sentença dada por Deus? O que você vai ver, por exemplo, a cruz. Por que cruz? Por que Calvário? Por que sofrimento? Por que chicotes? Isso tudo é uma maneira didática de ensino. Houve sofrimento? É óbvio que houve sofrimento. Só que isso ficou tão fixado na nossa mente, o Calvário, por exemplo, que você não tem como tirar ele de lá. Então, algumas coisas Deus coloca de uma forma didática de ensino. Quando ele fala da serpente e coloca a serpente nessa posição, é para que didaticamente, toda vez que o homem olhe para aquele animal... Porque o que é uma serpente? Você não vê as presas de uma serpente. É um animalzinho que está ali, escondidinho, no pé de uma árvore, você nem vê ele. Bem quietinho. Bem quietinho. É inofensivo. É até uma maldade você maltratar aquele animal. Mas vai e coloca o seu pé lá para você ver o que vai acontecer. Então o que Deus está dizendo? Você tem que cuidar de tudo. Aquilo que foi mencionado aqui, não é só as coisas erradas que eu faço, é o que o livro mencionou, não é? É o que eu deixei de acreditar em Deus. Então Deus usou o santuário, o tabernáculo, o sacrifício daqueles animais, todo dia animal morrendo. Olha que coisa horrível aquilo. Didaticamente ensinando o processo da salvação. Então, a serpente ela é muito importante diante do nosso cenário, porque ela não oferece perigo até que abra sua boca. Que foi o que aconteceu com o homem e foi o que aconteceu com a mulher. Quando um foi colocando as dúvidas. Nós não podemos ter dúvidas de Deus. Deus não vai matar ninguém. Deus não mata ninguém. Certo? O que Deus vai fazer é apenas remover a sua mão. Você não quer servir o meu reino? Ok, então você vai para o reino de quem? De Lúcifer. Você fez sua escolha. E ele vai matar a si mesmo. O mal está matando a si mesmo. Eles estão mostrando para o universo todo. E quando Deus tirar os seus filhos daqui e levar para Nova Jerusalém, isso aqui vai ficar um caos. Que nem o diabo vai querer vir aqui. Então a morte vai ser algo desejado por todos os maus. Ou você vai querer viver aqui eternamente com Satanás? Eu não. Misericórdia, né? E a gente vê esse mesmo processo didático, né, Camila? Quando ele se volta para a mulher, né? E a mulher que estava ali, né? Ia ter uma gestação bacana eternamente, né? Deus fala agora, você com dor, você dará luz, né? E aí traz ali, seu desejo será para seu marido, né? E aí Deus agora vira para o homem, né? E agora Deus institui o trabalho, né? Como um processo didático também. Tudo isso nos remete ao amor, né, Régis? Porque o que sobreviveu ao homem foi a morte. O salário do pecado é a morte. Mas louvado seja Deus, porque o versículo continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para a gente finalizar, Régis, diante desse caos, dessa circunstância, eu quero exaltar agora aqui a graça, eu quero exaltar aqui a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, eu quero exaltar aqui o plano da redenção, porque tudo isso é uma realidade, mas isso não é o fim. Isso não é o fim. Como que a gente pode, Régis, celebrar a graça, o perdão, a misericórdia? O que você pode falar para os nossos ouvintes em relação, né, pessoas que se detêm demais na queda e muitas vezes esquecem de olhar para cima, se esquecem de olhar para o alto? Como que a gente pode aí trazer aos nossos ouvintes essa esperança, a mesma esperança que foi infundida no coração de Eva, de Adão, é a mesma esperança que está disponível a nós hoje também, meu amigo? Quando nós olhamos para a criação, Jean, nós podemos perceber uma coisa bem interessante, não é? Nessa questão aí. É que tudo foi dado de graça. Né? Tudo foi dado de graça. E pela graça de Deus. Né? Então a gente fica assim, emocionado. Eu fico emocionado. Por que algo que é dado de graça, muitas vezes nós tentamos rejeitá-la, né?
é algo que nós deveríamos abraçar, né? Algo que nós deveríamos ter uma consciência muito grande e fazer justamente aquilo que Deus pede. E se você olhar, não é muita coisa, não. Né? Se você andar direitinho ali, fazendo o que Deus pede, você terá uma vida plena. Cada dia que você vai deixando essas coisas ruins, você vai se aproximando mais de Deus. Deus vai te renovando a cada dia. E esse é um processo, né, pastor? Um processo que nós temos que ter ali à risca, né? É um processo de santificação, né? A vida inteira, né? Exatamente. Vamos trabalhando e vamos deixando as coisas ruins de lado e vamos olhando para o alto. Muito legal. Luiz Fernando, diante de tudo que foi dito, falado, como fica no teu coração essa questão de saber que Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da humanidade? Olha aí para sua mãe, para sua madrinha, né? O que isso fala ao seu coração? Mas isso me alegra assim de uma forma absurda, né? Porque a gente sabe, principalmente assim, nós já sabemos como que vai ser o final. Deus já ensinou pra gente, já mostrou como que vai ser. Já nos foi dado a vida eterna. Já temos acesso a ela. Só falta a gente aceitar. Né? Então ele já está tudo aqui pra gente. Ele explicou como tem que fazer, explicou como tem que fazer, como a gente tem que andar, como a gente tem que agir, como tem que tratar o próximo. E é tão simples, é tão fácil, né? Mas às vezes a gente foi falando no começo, a gente faz as escolhas mais difíceis, vai fazer as mais fáceis, né? Que já estão aqui pra gente, aqui ó, só pegar, abrir e ler, você vai entender. Então, assim, me conforta muito saber que Deus não desiste de mim nunca. Porque eu falho muito, eu falho o tempo todo, a gente sempre falha. E eu sei que Ele tá lá e fala, você falhou de novo, mas tudo bem, eu tô aqui. Eu tô aqui, não vou desistir de você. E isso para mim, assim, me marca muito. Nesse estudo em específico, tem um versículo que nós não lemos, mas que num estudo anterior, que a gente leu uma vez, que me marcou muito. Que é em Gênesis 3:9, que quando, depois, né, que Adão e Eva comeram o fruto, tudo, Deus chega e fala, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Né? Um Deus que procura, um Deus que busca, um Deus que vai... Então, mas assim, Deus sabe onde ele estava, ele não precisava procurar. Mas que a gente falou no estudo anterior, ele queria saber se Adão sabia onde ele estava, né? Queria saber se Adão tinha noção do que ele fez. E eu pergunto para todos nós hoje, né? Onde você está? Como você está? Você sabe o que você está fazendo da sua vida? Você sabe as consequências das suas atitudes? O que isso vai acarretar? Né? Então, assim, pare um pouquinho e reflita, né? Aonde eu estou? O que eu estou fazendo? Acho que se a gente parar todo dia, assim, pelo menos de noite, antes de dormir, falar o que eu fiz hoje? Como que eu estou hoje? Eu fui um bom discípulo, fui um bom exemplo para meus filhos, para minha família? Não fui? Então amanhã eu vou ser. Então amanhã eu vou procurar ser melhor. E acho que é isso que Deus quer da gente. Que a gente sempre procura ser melhor do que eu fui ontem. Eu não tenho que ser melhor que você, não tenho que ser melhor que ninguém. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E tudo isso por intermédio dele, né? Sempre. Unicamente por ele. Unicamente por ele. Se não fosse ele, eu nem estaria falando isso agora. É verdade. Pastor, vou pedir para você fazer... Você vai olhar para a câmera, fazer as considerações finais. Na sequência, o senhor faz uma oração, aí depois a gente bate aquele papo final, né? Tal. Somente para a gente poder aí finalizar... Existem pessoas ali que estão em circunstâncias variadas, diversas, então... A gente tem até pedido aqui. A dona Juju, ela fez um pedido. Peraí, deixa eu... A gente pontua, depois que ele fizer, a gente pontua, Camila, por favor. Muito bem, aqui o tema foi a queda da humanidade, né? Então o que a gente deve entender é que a queda da humanidade é como uma criança que começa a caminhar e cai. Isso é a queda da humanidade diante da grandeza, do escopo da grandeza de Deus e da eternidade de Deus. Essa criança é você, sou eu.
Esse mundo, como eu disse, não tem 6.000 anos no nosso planeta. Ele tem a sua idade. Você vai viver essa fase da vida e aí passou. Então, o que acontece é que esta criança ela não anda sozinha. Deus solta a mãozinha para que ela comece a cair. E às vezes ela se sente segura e quer andar sozinha e acaba caindo. Mas ele está ali para segurar a mão. Então, Adão e Eva caíram. Mas sabe onde Adão e Eva estão agora? Estão descansando. Eles não têm noção de tempo. A Bíblia diz que a pessoa quando morre está dormindo, né? Eles estão dormindo. Daqui a pouquinho eles vão abrir seus olhos e vão se ver lindos e maravilhosos. De acordo com o livro de Coríntios, capítulo 15, verso 52 em diante. Transformados. Eles vão ver uma raça humana transformada. Então o pecado vai passar. Você está sofrendo com ele, eu também estou sofrendo com ele. Todos estamos sofrendo. Mas entenda que nós somos soldados. Nós estamos em batalha. Miguel e seus anjos batalharam no céu. Aqui é Jesus e seus discípulos. Eu e você estamos para batalharmos. Não adianta ficarmos só no quartel ensaiando. Nós precisamos sair para o campo de batalha onde haverão baixas, haverá dor, haverá sofrimento, haverá morte. Só que nada pode destruir. Nós somos soldados indestrutíveis. O inimigo pode atingir a gente por algum momento, mas ele não pode nos destruir. A nossa alma não pode ser destruída. Quando uma bala atinge o nosso corpo, a nossa alma, o nosso fôlego de vida é guardado por Deus para amanhã da ressurreição. Oh, glória! Amém. É lindo demais isso. Então, conforte-se, levante sua cabeça, aproveite para guerrear. Você vai morrer com toda a munição aí se dá um tiro, não é? Atire! 7 bilhões de pessoas precisam ouvir a sua voz. Você tem que esperar só pela rádio? Faça a sua rádio. Pegue seu celular e comece a produzir material. Compartilhe o que você está aprendendo. Anote o que você está aprendendo. Grave o que você está aprendendo. E compartilhe nem que seja um pouquinho. Pessoas tomaram uma iniciativa aqui e estão trabalhando voluntariamente. Por que você não pode fazê-lo nesse mundo de tecnologia? Mude a você mesmo ao invés de tentar mudar as pessoas. Seja diferente. Seja o melhor esposo, uma melhor esposa, o melhor pai, o melhor filho, o melhor vizinho, o melhor amigo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não tenha medo da morte. Tenha medo de não estar sob o cuidado do eterno Deus. Isso sim nós devemos ter medo. Deite sua cabeça no travesseiro e descanse em paz. Porque Ele está ao seu lado, ao pé da sua cama, cuidando de você. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estarmos com vocês aqui, viu? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós tão bondosamente. Foi uma satisfação estarmos juntos estudando a sua palavra e compartilhando dessa palavra com outras pessoas. Que a sua graça seja extensiva a todas essas pessoas que nos ouviram e que a tua paz seja abundante no coração delas para que elas não vejam a queda como o fim, mas como uma oportunidade de se levantar mais forte. Amém. Para exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Fica conosco, te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tá todo mundo rindo aqui? Tá todo mundo rindo aqui? Eu acho que os corações ficaram aquecidos, né? E aí, Jean? Chegamos ao final. Rapaz, eu queria mais. E pastor, e agora? Vai ter que voltar outro dia, pastor. Hashtag volta pastor. Volta pastor. É a ovelha que volta, mas dessa vez é o pastor que vai ter que voltar. Bom, eu agradeço a você que ficou com a gente até aqui. Obrigado por você que comentou, que participou, que fez seu pedido de oração. Eu já vou aproveitar e pedir a irmã Juju. Ela fez um pedido de oração pra gente orar pela sobrinha dela que está muito mal. Sempre que a gente termina aqui, irmã Juju, a gente faz uma oração e a gente continua orando na semana também pelas pessoas. Tá bom? Você pode... Oi? Quem? Marina e Alice, da igreja de Pedro Medo. A Marina e Alice, da igreja de Pedro Medo. Também estaremos orando, tá bom? Obrigado a você que comentou, Luiz, Célia, Nara, Amaral, irmã do pastor. Obrigado, que você volte mais vezes aqui também, tá bom? O pastor também vai voltar, todos são bem-vindos. E por todos vocês que comentaram, Messias,
a Rosinalva, a irmã Judite, a Célia, quem mais que comentou aqui? A Rosane Braz, que a gente já tava com saudade há muito tempo, que a gente não fazia as lives e não encontrava. Espero você na sexta-feira aqui, viu, dona Rosane Braz? A Josi, que participou aqui também, a Genilda querida, a Luísa Antonângelo. E todos vocês que de repente estão aí ouvindo a gente e não comentaram, voltem mais vezes. Só lembrando que sexta-feira... Encontro das mulheres, Encontro das mulheres de novo? Se avisou, elas não querem outra coisa agora. Eita, vaza. Domingo dos vasos e sexta das vazas. vazas, Eita, né? pra vazar, tá mandando embora. Bom, é isso, que Deus abençoe. A gente fica por aqui. Uma ótima noite, uma boa semana. Dá um tchau, galera. Parabéns pra você. Pelo seu aniversário. Muita paz no coração. Obrigado a você que escreveu aí. Parabéns pra mim, tá bom? Valeu. Você, pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muita paz no coração.